vocês trazem pão imundo para o serviço do templo. O pão, ele servia como uma parte dos rituais de serviço do templo. E Deus estava reclamando de que o pão não estava sendo feito de acordo com o que ele queria. Não estava sendo o melhor pão que poderia ser servido. Outra coisa, vocês ainda reclamam, como se ele dissesse assim, vocês trazem um pão imundo, e vem aqui e ainda diz, nossa, mas esse pão é imundo, mas que sem graça, as coisas aqui estão sem graça. Eu vou traduzir para os dias de hoje. O esforço de vocês para servir na minha casa é ridículo. Vocês não se esforçam para fazer um serviço da minha casa digno. E vocês vêm na minha casa e ainda reclamam. Ah, mas a decoração está feia. Poxa, mas a música não foi legal. O sermão foi mais ou menos. E cadê o seu esforço para trazer um pão digno para minha casa? Em outras palavras, isso que Deus está dizendo. No verso 8, vocês trazem animal cego e coxo na minha presença. E os sacerdotes aceitam isso. Vocês acham isso bom? Vocês podem acompanhar. Eu estou dizendo onde eu estou, mas eu estou contando, não estou lendo textualmente esse verso. Vocês acham isso bom? Vocês trazem aqui qualquer coisa e a sua oferta é defeituosa. Isso é uma crítica aos sacerdotes que aceitam a oferta defeituosa e é uma crítica ao ofertante. E ele continua, leva essa oferta sua para o governador e vê o que ele vai dizer. Essa sua... leva para o seu trabalho. A sua pontualidade, a pontualidade que você tem aqui comigo na igreja, a sua arrumação, a sua atenção e disposição, a sua distração no celular, leva isso para o trabalho e vê se eles vão aceitar. É isso que Deus está dizendo. No verso 9 ele continua, vocês pedem a graça e o fervor de Deus, mas com essas ofertas, vocês acham que Ele vai aceitar vocês? Essa parte me chocou um pouco. Deus fala assim, eu queria que tivesse um líder entre vocês que entendesse e falasse assim, pessoal, a porta está ali, pode todo mundo ir embora, porque está sendo inútil. Deus não está aceitando o nosso sacrifício, a nossa adoração. Então, vamos sair todo mundo e o último apaga a luz e fecha a porta. É isso que ele leu, é isso que a gente lê no verso 10. Eu vou ler com vocês. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendêssemos o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei a oferta da sua mão. Caramba, isso mexeu muito comigo. Eu penso na minha igreja e eu penso em mim. Deus olhando para o Wagner e vendo o Wagner atrasado, vendo o Wagner trazendo ofertas imundas, reclamando do serviço. Você pode pensar que essa mensagem não é para você, que essa mensagem era para o povo daquele tempo. Mas vamos continuar, vamos ver se as coisas que ele fala não acontecem hoje em dia. Ele segue falando de oferta inaceitável e enfado. O verso 13. Dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Você já viu alguém? Eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi um adventista olhando no relógio. Assim, tipo 11h20, 11... dentro da igreja, olhando no relógio, virando e olhando no relógio lá de trás. E a gente fica, nossa, mas que canseira, mas que chato, está demorando. É isso que ele falou aqui no verso 13. Vocês me profanam quando vocês fazem isso. E no verso 14 segue.
E vocês falam assim: Senhor, essa ovelhinha é cega, o que eu vou fazer com ela? Ela é inútil para mim. Você aceita, né, Senhor? Você aceita. É como se eu pensasse assim: eu tenho um móvel velho lá em casa que não serve mais, é meio inútil para mim. Então eu vou trazer para a igreja. Eu tenho um tapete velho na minha casa que eu não uso mais, que para mim é inútil. Eu vou doar para a igreja. O Senhor entende. Vocês me profanam. Quando nós nos incomodamos, e eu espero que você tenha se incomodado, porque eu me incomodei com essa mensagem, me parece que a gente tem mais força para mudar. E o meu objetivo intencional era terminar a mensagem aqui. E eu sei que muitos, inclusive eu, li o livro inteiro algumas vezes, e eu chegava nessa parte, eu esperava assim, Deus passar a mão na minha cabeça, como talvez você esteja esperando um final de sermão assim: mas está tudo bem, meu filho. E eu planejei: não está tudo bem, eu quero terminar aqui, para nós irmos com um incômodo na cabeça de que nós estamos em falta. Mas Deus não quis assim. Deus é um médico que se preocupa com a adesão do tratamento. Se Ele deixar muito salgado, talvez alguns de nós não aguentemos e só entra por aqui e sai por aqui. Então, Ele, no final do salgado, Ele traz uma sobremesa. E a sobremesa é o capítulo 4. O capítulo 4 de Malaquias tem o título O Sol da Justiça e o seu Precursor. O Sol da Justiça. Lembra que Deus começou falando do amor dele por você. Filho, eu vou te falar um monte de coisa dura, mas eu amo você. Eu gosto de você, eu quero o seu bem. Sabe quando você vai falar com alguém alguma exortação e fala: olha, não me leve a mal, eu gosto de você, mas eu preciso te falar isso. Você começa amenizando, e Deus começa e termina amenizando. O resto do capítulo, que só tem mais 5 versículos, e eu gostaria de ler com vocês, é a sobremesa. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia. Então Deus está dizendo: vai vir o dia que vai ser feita uma purificação, o fogo do ourives, a potassa dos lavadeiros. Mas antes desse dia, eu vou enviar para vocês um Elias, um mensageiro, um Malaquias, meu mensageiro. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Esse pode ser o dia para alguns de nós. Alguns de nós não estão conosco hoje, estavam no ano passado. Aproveite o dia da misericórdia de Deus para colocar em dia a sua vida. Pergunte para Deus, faça uma análise da sua vida, do seu coração, da forma que você tem adorado a Deus, das ofertas que você tem trazido a Deus. E coloque em dia. Deus é misericordioso e nos dá essa oportunidade.